Olá, meu povo, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Em nome de Jesus, que vocês tenham dormido em paz, acordado em paz. Meus amados e queridos irmãos, meus queridos seguidores do Brasil e do mundo, onde quer que você esteja, no mais canto e recanto do sertão, não é? Na Bahia, no nordestezão brasileiro aí, nosso país amado, aqui no meu país, Pernambuco. Oh, que coisa boa estar somando com vocês e chegando nesta manhã de terça-feira. Eita glória! Que coisa abençoada, maravilhosa da parte de Deus, né? Dia 24 de março. E você que está nos ouvindo agora, eu quero te abraçar com um bom dia e com o cantinho do coração, trazendo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque essa paz, ela excede todo o entendimento, né? Então, o cantinho do coração está entrando agora para te abraçar, para acalmar os ânimos e dizer a você que o teu coração, ele tem que estar feliz e alegre, porque vai sorrir junto contigo. A palavra diz que um coração feliz, alegre, aformoseia o rosto. E a ciência explica que o sorriso no rosto, ele comprime menos músculos do que o semblante fechado, né? Então, nestas vias de regras, é melhor sorrir, não é? É melhor dar aquele sorriso de bom dia para cada flor do dia que você encontrar, para cada cravo do dia que você encontrar. Então, vá dando bom dia, porque o bom dia, ele faz bem a todo aquele que dá e o que recebe. E se você der bom dia e ninguém responder, você não perdeu nada. O dia vai ficar sempre bom para você, ok? Então, hoje no Cantinho do Coração, eu quero estar falando sobre a viúva de 2 Reis, capítulo 4. A Bíblia vai relatar que esta mulher, viúva de 2 Reis, no capítulo 4, não diz o nome dela, só diz que ela era uma mulher dos filhos dos profetas, né? Não fala o nome dela, mas a palavra vai relatar que ela tinha uma família, o marido, 2 filhos, e eles trabalhavam juntos com o pastor Eliseu. E veio um belo dia, o esposo dela foi trabalhar, e eis que ele passou mal e morreu no trabalho. E quando ele morre, vem os credores na sua porta, bater a porta e dizer para ela que queriam o dinheiro que o marido ficou devendo. Se ela não tivesse como pagar, eles voltariam após alguns dias para levar os 2 filhos como pagamento e como escravos, que era essa a lei naquela época. Porém, ela tinha pastor. E o que ela fez? Ela não foi pedir socorro na vizinhança. Ela foi em busca do seu pastor. E quando ela sobe até o rancho dos profetas, estava lá o profeta Eliseu ensinando, e quando ela chega lá e conta toda a sua história do ocorrido, e ela já começa dizendo: meu marido, teu servo. Ela já chega dando testemunho que o marido era dela e que ele era um servo de Deus, porque ele ajudava o pastor. Ele foi trabalhar e morreu. E agora, o que eu vou fazer, pastor? Porque eu estou sendo ameaçada de levarem meus 2 filhos, porque o meu marido morreu, deixou uma dívida a qual eu não sabia. E aí o profeta Eliseu olha para ela como que não tivesse muito interesse de respondê-la, e ele fala a seguinte expressão: que tinha eu de fazer, não é? Em outras palavras, o que tenho eu com isso, né? Mas o Espírito Santo entra em cena nesse momento, e aí ele cai na realidade de que ali era uma família ajudadora no reino, né? Era um pessoal aí, a família, a casa completa, trabalhava com muita destreza na igreja, né? E servindo a Deus, a família todos juntos. Aí ele fala: o que a senhora tem em casa, né? E ela responde: eu tenho apenas uma botija com um pouco de azeite. Aí ele falou: tem? Então tá. Então vamos fazer o seguinte: a senhora vai descer pelo mesmo caminho que a senhora veio, vai em toda a sua vizinhança e pede um monte de vasilhas, muitas vasilhas, pede não pouco, mas muito, tá?
tá bom. Desceu, e aí ela chegou em toda a vizinhança pedindo vasilhas, e os filhos levando. Imagina os Sambalates e Tobias da vizinhança sentados na ponta da calçada, outro na pilastra da janela, outro no batente da escada, e dizendo, olha, rapaz, coitada, perdeu o marido ontem, e hoje já está com a neura, ficou louca, tá pedindo um monte de vasilhas aí emprestadas. Vamos ficar aqui de assistindo de camarote, vamos ver o que vai dar nesse fechamento aí desta ópera, mas não sabes tu como Deus opera, ô glória, né? Enquanto a bordadeira tá bordando o bordado, ali quem tá de costas vê um monte de emaranhado, mas ela, na frente dela tá sendo feito algo extraordinário. Então, o que eles estavam vendo era rebuliço e movimento, mas Deus estava trabalhando, porque o milagre não estava no externo, o milagre estava no interno e na intimidade da vida daquela mulher. E a palavra diz que o pastor mandou que ela recolhesse as vasilhas, entrasse no seu quarto com seus filhos, fechasse a porta sobre si e deitasse o azeite em todas as vasilhas. E assim ela fez, e foi deitando o azeite, e as vasilhas foram enchendo, e a palavra diz que quanto mais ela enchia, os meninos davam vasilha, mas ela enchia e separava, não é? E teve um momento que os filhos perguntaram, ela perguntou, dá-me mais vasilha, e os meninos falaram, manhinha, acabaram-se as vasilhas. E aí o azeite parou. E onde fica aqui a moral da história? A moral da história é que o milagre aconteceu dentro do quarto, exatamente quando ela entornou. Quando ela entornou a botija nas vasilhas, foi acrescentando, ia separando e enchendo. E aí o milagre ia acontecendo. Você não tem que olhar para a quantidade que está na sua mão, você tem que olhar e crer que aquela vasilha que está vazia vai encher, porque quem deu ordem se responsabiliza, não é? Então, esta mulher, ela foi totalmente protegida pelo Senhor, ela foi abraçada pelo Senhor, pelo seu pastor, e diz a palavra que Deus fez a multiplicação, e ela foi e vendeu todo o azeite junto com os seus filhos. No outro dia, ela já estava com o dinheiro para pagar os devedores, né? Os famosos angiotas, que tem gente que se empolga, né? Deus me deu vitória, fui lá no angiota e paguei angiota. Cuidado, que esse angiota, ele vem com a escopeta depois e a coisa fica feia, né? Então é melhor andar, como diz a palavra, né? Confiando cada dia um dia, para Deus chegar no final da história e dando vitória. Mas esta mulher, no outro dia, os credores vieram, e quando eles vieram já com as argolas para levar os seus filhos, sabe o que aconteceu? Quando eles bateram a porta, ela foi lá com o dinheiro, pagou os devedores, depois voltou lá no pastor e falou, fiz tudo que o senhor pediu. Fez, então pegue isso aí, vive do resto, porque o Senhor chegou na sua vida. E a gente vê diante desse cenário todo uma mulher falida, ameaçada, prestes a perder seus 2 filhos, viúva, não é? Totalmente no caos, mas agora a gente vê uma mulher vitoriosa, a gente vê uma mãe vitoriosa, a gente vê 2 filhos felizes porque não serão escravos, são livres, porque a mãe lutou para isso, né? E Deus chegou, pago a dívida, e agora ela vai viver do resto. Eu vejo diante de mim uma empresária de azeite, porque as histórias que nos conta que não foi para a Bíblia é que o azeite nunca parou, não é? O que acabou foram as vasilhas, mas o azeite continuou jorrando. O que é isso? Quando o Senhor diz que vai fazer um milagre na tua vida, já está feito, só basta você crer. Porque a vasilha pode acabar, mas o azeite não. Então, guarda esta palavra. Estamos fechando agora o Cantinho do Coração, comemorando ainda o Dia Internacional da Mulher, o mês de março todo. Estamos nessa comemoração e hoje fica a lição na sua vida de uma pessoa protegida pelo Senhor. Uma mulher que foi protegida totalmente pelo Senhor, porque ela confiava em Deus, ela tinha uma igreja, ela tinha um pastor, e o seu marido com a família trabalhavam juntos. E quem tem pastor nunca fica desabrigado. Eu sempre digo, sozinha eu não chego em lugar nenhum, mas
com pessoas chegaremos a vários lugares, né? Onde Deus determina. Então, se você não tem igreja, procure uma igreja, procure se congregar, procure ser membro de uma igreja para que você seja realmente abençoado pelo Senhor em todas as áreas. E quando alguém perguntar onde você se congrega, congrega em lugar tal. Quem é o seu pastor? Seu pastor é tal. Quando alguém chega para mim e pergunta, você é de onde? Eu sou da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Quem é o seu pastor? Pastor presidente Silas Lima Malafaia é o meu pastor. E aí temos um legado, temos uma história para dizer de onde somos. Porque você é crente e você não pode ser solto. Como que você pode servir a Deus sem ter uma igreja, sem ter um reino? Você tem que ser membro de uma igreja. Então, eu sou membro da ADVEC, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, amém? Então, que Deus abençoe a sua vida com toda a sorte de bênçãos. Estamos encerrando o Cantinho do Coração. O tempo estourou hoje no Cantinho do Coração. Cantinho do Coração, quando a gente se empolga, a gente só falta não parar mais, né? Mas estamos parando. Stop! Isso! Iremos começar agora o nosso Café com Deus Pai! Eita glória, né? Dia 24 de março, Café com Deus Pai chegando, pedindo licença para entrar aí no teu cantinho, no teu recanto, e vamos lá. O tema de hoje é protegidos. E a palavra diz lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 e 17. Diz assim, ó. Ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E o subtema diz, independentemente do que a vida lhe apresentar, com Deus sempre haverá uma saída. Vamos para a história do Café com Deus Pai. Diz o seguinte, olha, nem sempre Deus faz barulho quando está trabalhando. Na maioria das vezes, o Senhor opera em silêncio, enquanto tentamos entender o que está acontecendo, muitas vezes paralisados pelo medo. Ele já está agindo por nós. Na passagem que lemos, o servo de Eliseu se desesperou ao ver o exército inimigo se aproximando e cercando a cidade. Ele ficou aflito e sem reação, mas Eliseu agiu com serenidade, confiante de que não há exército no mundo mais numeroso ou poderoso do que o de Deus. Olhando ao redor, o servo não via nada além de ameaça, ao passo que Eliseu orou para que o pai abrisse os olhos dele. E naquele instante o jovem viu algo que não esperava. As colinas ao redor estavam cobertas de cavalos e carruagens de fogo dos anjos. Eles não estavam sozinhos e nunca estiveram. Foi preciso o profeta explicar para ele, Deus, abre os olhos deste moço, para que ele entenda que quem está conosco é maior do que o que está com ele, né? Quantas vezes você se torna refém do medo, da depressão, né? Da angústia, da ansiedade, e aí você não consegue resolver as suas demandas, porque você começa a ouvir vozes, você começa a sentir que tem alguém te perseguindo, te seguindo, né? Tentando puxar teu pé quando tu vai dormir, aquele pavor. Mas tudo isso são coisas das trevas para desalinhar você do posicionamento que Deus te chamou. Mas hoje, em nome de Jesus, expulse a depressão, a tristeza, a angústia e saiba que você é protegido pelo Senhor, porque a palavra vai dizer no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então creia que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então a mão grande de Deus, ela sempre vai estar estendida para nós. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos ver porque não queremos ler a palavra, porque quando lê a palavra, absorve a palavra, guarda no coração, vai gerar fé. E a fé é o firme fundamento. Então, se eu tenho fé, eu vou crer que não estou só. Se eu
tenho fé, eu vou crer que tem anjos ao meu redor, porque a palavra diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. Mas ao nosso derredor tem o nosso inimigo, não interessa. Ao meu redor é que está valendo a pena, me guardando, me livrando, me protegendo e me dando vitória. E aí eu vou sentir a proteção de Deus, porque a Bíblia diz que todos os dias Deus diz: não temas, estou contigo. Então, se ele está comigo, o que temerei? Eu costumo dizer que eu não tenho medo do homem ser humano. Eu tenho medo daquele que fez o homem. Aí tá. Porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor dos Exércitos e ele faz grandes coisas e tudo está na sua mão. O domínio pertence a ele, é ele que faz, é ele que desfaz, é ele que levanta, é ele que abate, é ele que promove, porque o controle está na mão dele. A Bíblia diz que ele é tão grande que o seu trono está no céu e seus pés aqui na terra. Então isso fala de domínio. A esse eu me rendo, a ele eu me prostro, porque ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, que um dia há de vir para nos levar e morarmos todos juntos na glória. Então, para darmos continuidade, diz o seguinte aqui, ó: quantas vezes também nos sentimos assim, cercados, né? Sem saída. Você não precisa entender como Deus vai agir, só precisa confiar em que ele já está agindo. Em alguns momentos da nossa vida, a melhor ação que podemos fazer é pedir o Pai: abra os nossos olhos, porque quando vemos com fé, o medo perde a força e o coração se acalma. Então, lembre-se sempre, você não está sozinho. Respire fundo, pois Deus já está cuidando de tudo. Olha que palavra forte. Respire fundo. Sentiu aí a brisa? Glória. Esta brisa que te abraçará, que acalmará teus ânimos, que receberás paz e sentirás protegida pelo Senhor. Tá certo? Que você possa ter recebido esta palavra, que Deus abençoe tua vida, tua casa e tudo que a te pertencer. E onde quer que você esteja, você que ficou comigo até agora, coloca lá nos comentários no YouTube: seguros. Quem está protegido vive embutido de uma segurança vinda do alto, tá certo? Deus te abençoe e te guarde com toda a sorte de bênçãos. E se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com o Cantinho do Coração. É mais um café com Deus Pai fumaçando. Fique na